Salmo 104. Diz assim: bendizes, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes os céus como uma cortina, coberto de luz como de um manto. Essa é a palavra do salmista sobre a glória de Deus e a glória que vestia o homem. Nós somos ensinados a ministrar muito poucos, quando eu falo nós é no contexto, há muito pouco sobre o livro de Gênesis, principalmente no seu princípio. Colocamos os pontos que na realidade queremos: o homem feito imagem e semelhança de Deus, pecou, e não nos aprofundamos na gloriosa revelação de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o homem, o que foi o homem, o que o homem perdeu, e principalmente o que está inserido aqui sobre a questão do pecado. Nós temos uma consciência de pecado muito curta, e muitas das vezes limitamos o pecado a pensamentos ou algumas ações que na realidade a sociedade recrimina: matar, roubar, cheirar, beber, essas coisas todas. Então nós colocamos esses padrões como pecado e esquecemos a dimensão que ele exerce, não só na nossa vida, mas como no universo. O pecado é a coisa mais terrível que existe no universo. Ele não está ligado só à questão da morte e da separação. O pecado é muito mais do que isso. Ele trouxe o desequilíbrio em todo o universo. No princípio da criação, havia uma harmonia perfeita em tudo aquilo que Deus fez. Os anjos, os seus exércitos, na terra, na criação, como a terra era. A terra não é como é hoje. A terra tinha montes, mas a terra não tinha cordilheiras. A terra não era dividida, a terra era unificada. A Bíblia nos mostra como a terra era. E isso vem mostrar o que geograficamente o que o pecado fez com a terra. Eu penso da seguinte forma: se, embora depois do pecado nós olhamos para a terra e ainda encontramos maravilhas que ficamos estupefados, eu imagino que essa terra era antes do pecado. Antes do pecado, a harmonia existente no homem, na natureza, o homem criado, imagem e semelhança de Deus. Imagem. O que é imagem? A imagem é essa imagem que nós temos, porque essa é a imagem do Deus vivo. Essa é a imagem do primogênito da criação, em que nós fomos feitos semelhante a Ele. Por isso que o homossexualismo é algo tão deplorável para Deus, porque o homem é semelhança de Deus. O homem é semelhança de Deus. O homem, ele é semelhança de Deus, é imagem de Deus. Na semelhança, nós temos os valores que são valores morais, porque Deus é um ser moral. Nós vamos encontrar os nossos sentidos. Deus tem seus sentidos, tem os sentidos. Deus tem a onipresença, a onisciência. A mente de Deus é algo que nós não podemos imaginar, assim como Deus também nos deu e deu à mente do homem a oportunidade e a possibilidade de pensar algo que ele jamais pode entender. Por isso, o cuidado que nós temos em tudo aquilo, que até aquilo que nós chamamos de espiritual, em nossa própria vida.
tal é o tamanho da mente, tal é a dimensão dela, e nós não entendemos. O homem não entendeu esse poder de criação. O homem não entendeu uma terra perfeita, tudo perfeito, harmonia, e muito mais do que isso. A Bíblia diz que o homem, ele tinha uma cobertura de glória. Havia uma cobertura sobre o homem. Essa cobertura era uma questão de autoridade espiritual dada através de uma submissão, e essa cobertura, ela leva à profunda santidade diante de Deus. Tanto é que o homem conversava com Deus todos os dias. Ele não tinha problema de chegar diante de Deus. Em qualquer momento, ele chegava diante de Deus, porque ele tinha uma cobertura de glória. Como era essa cobertura de glória? Como era essa cobertura de glória? A Bíblia, ela nos seus livros, ele mostra o que é uma presença de Deus. E a primeira que nós vemos justamente lá no Sinai, quando Deus se manifestou ao povo, a todo o povo. Qual foi, disse Moisés no livro de Deuteronômio, o povo na terra, que Deus se manifestou a ele, falando vivamente ao povo. Quem foi esse povo? A glória de Deus revestida e caiu sobre aquele monte, e ele fumegava, porque a cobertura de Deus é como fogo na vida de uma pessoa, e esse fogo e essa cobertura levam a separação. Nós não queremos entender, porque nós não temos a dimensão do pecado. E Deus então ali fala, há uma cobertura, há uma separação entre glória de Deus e homem. O homem perde essa cobertura de glória. Por que o homem perde? Eu disse que a mente do homem é muito prodigiosa. E Deus fez um homem perfeito. E Deus, quando ele cria imagem e semelhança, ele deu ao homem o mesmo direito de escolha que ele tem. Porque Deus, ele também tem direito de escolha. Nós muitas das vezes não entendemos que Deus só tem que se submeter. Deus tem direito de escolher quem ele quer, a igreja que quer, o povo que quer, a família que quer. Deus tem o direito. Ele disse, eu escolhi Jacó antes do nascimento. Eu escolhi Israel. Deus escolhe. Deus escolhe. Deus tem esse poder. E Deus deu ao homem esse poder de escolha. Você tem o poder da escolha. Você tem esse poder. Você pode escolher. Tanto que a palavra de Deus diz assim, vida e morte estão no poder da sua boca, da sua língua. Você escolhe. Você escolhe. Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu fim, você escolhe o seu caminho. Você escolhe com quem casa, você escolhe onde mora. Você tem escolhas na sua vida. O homem, Deus sempre deu, que é chamado de livre-arbítrio. Nós queremos culpar a Deus, na maioria das vezes, nas escolhas que nós fazemos durante todo o tempo de nossa vida. Fazemos as coisas erradas, queremos colocar a culpa em Deus. Fazemos as coisas erradas, é Deus, Deus, ele poderia fazer isso. Deus não pode fazer nada a não ser que haja confissão e oração. Não pode. Existem princípios que foram colocados e que estão selados, e que para Deus tratar deste assunto da perda da glória do homem, Deus, não pôde agir na justiça, senão como homem. Então, essa questão do pecado foi algo que, na realidade, trouxe consequências em todo o universo. O pecado, antes de entrar na terra pelo homem, ele já existia. E o pecado começou no trono, na rebelião do trono. Vocês vejam a audácia de Satanás. E nós queremos tratar esse negócio de pecado com muita leviandade, como hoje as igrejas tratam, como hoje os crentes tratam, como hoje os jovens tratam. Mas são jovens. Os homens que Deus mais usou na Bíblia foram jovens e crianças. Jovens e crianças.
a não ser Abraão com os seus 75 anos de idade. Mas Deus sempre usou. É o poder que temos na nossa escolha, escolher aquilo que na realidade que Deus coloca sobre nós. E o universo na realidade está debaixo disso. O pecado. O pecado começa no trono. E foi uma rebelião. Rebelião. Rebelar-se significa opor aquilo que é. Então ele se opôs àquilo que é o Senhor e que é Deus. Ele, quando se opôs a quê? A princípios. A princípios baseado na soberba do seu próprio corpo, da sua própria existência, daquilo que ele possuía. Ou não é isso que traz ao coração do homem a soberba do que ele possui, do que ele acha que é, de tudo aquilo que ele pensa? Não é o princípio, não é a falta da cobertura de Deus. Quando sai da cobertura de Deus, nós não temos a dimensão do que isso possa acontecer na vida de uma pessoa. A igreja hoje, quando eu falo igreja, eu falo no sentido, eu não estou falando da missão, embora na missão também tenha essas coisas, mas existe um espírito de autossuficiência nesse mundo. As pessoas hoje não querem estar submissas, os filhos não querem mais estar submissos aos pais. Os filhos não querem. Tanto é que cresce, quer morar sozinho. Eles não sabem nem o que é morar sozinho. Eles não sabem nem o que é morar sozinho. Vai morar sozinho como nós moramos, para ver como é que é, para saber como é que é a vida. E você olha para trás e diz assim: poxa, eu era feliz e não sabia. E a história do pródigo, que na realidade ele sabia que na casa do pai tinha mais coisas. Mas por que as pessoas querem? As jovens querem estar sozinhas, os jovens querem morar sozinhos. Eles querem por uma coisa: para a liberdade de fazer o que quiser sem a responsabilidade. Eles querem estar fora de uma cobertura. Mas não existe ninguém fora de cobertura, nem aqui nem no mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos 14, ele diz: ninguém vive para si e nem morre para si. Se morramos ou se vivamos, vivamos para o Senhor. Se morremos para o Senhor, morremos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Todo mundo aqui está debaixo de um domínio, de um rei, está debaixo de um príncipe, de um governo. O governo de Deus exige uma cobertura. Exige uma cobertura. E essa cobertura que lhe dá a condição de estar diante de Deus. Quem não está debaixo dessa cobertura está debaixo do príncipe desse mundo. Com toda sinceridade, quem não está debaixo do governo estabelecido pela palavra está debaixo do governo do diabo. Porque o governo do diabo, ele tem os seus conceitos. Há uma frase muito comum que o diabo usa muito: esses conceitos estão sendo quebrados. Na realidade, são os valores morais que estão sendo quebrados. E cada um desses conceitos, eles se orgulham disso. Mas eles se orgulham porque eles estão em confronto direto com Deus, quebrando os princípios. E eles quebram os princípios lá fora, e os crentes trazem esses princípios aqui para dentro. E querem viver de forma independente. A sutileza do diabo está na palavra. Sutileza do diabo está na palavra. Se o diabo vai fazer alguma coisa, ele vai usar a palavra. Sempre foi assim, desde o princípio, com Eva. Não é assim que Deus diz? Eu fico pensando como é que certos crentes dão ouvido a certas coisas, certas mentiras. O diabo usa uma palavra distorcida para trazer à mulher o diálogo. E ali, naquela hora, na verdade, o diabo
já conseguiu penetrar no coração da mulher. Mas ele não se manifestou. Ele seduziu com a coisa mais perfeita de criação que Deus tinha feito, que era a serpente. Você acha que o diabo vai te seduzir como? De que forma o diabo vai te seduzir? Vai te seduzir como ele seduz todo mundo aí fora. Ele vai usar algo que já lhe é comum, que é o seu corpo, sua vida. Aí ele entra na sua mente, trazendo os valores do que é uma pessoa bem-sucedida, do que tem que ser hoje, Pedro diz assim: seja a mulher conhecida pelos seus valores interiores, não pelo adorno que elas têm. Aí o diabo inverte a situação. Hoje as mulheres, elas nem se preocupam com a forma que andam e que vestem. Eu duvido que alguém cheio do Espírito, coberto de majestade, como de um manto, que é a glória do Espírito Santo, que é a palavra de Deus nos ensina, ela vai ter coragem de olhar para si mesmo e vir para a igreja com certas roupas. Eu duvido. Eu entendi uma coisa que não adianta eu falar. Palavras são palavras. Se o Espírito Santo não consegue convencer, infeliz do pastor. Porque o coração está profundamente amargurado, não tem a cobertura, porque você não sabe o que é uma cobertura de Deus na sua vida. Você não tem a ideia. Quando você perde a cobertura, você expõe o que é seu e fica procurando, como o Adão procurou junto com a sua esposa, coisas que venham cobrir a sua vida e a sua vergonha. Então foram procurar folhas. Olhos espirituais aqui dentro, nós viríamos muitas folhas. Porque você não sabe o que é o pecado. Pecado não é o quanto você tem dele. Basta um pecado, só um. Alguém, para morrer de câncer, basta de ter uma célula cancerígena. Só, não precisa mais nada não. Para você morrer e ir para o inferno, basta um só pecado. E sabe qual é o maior pecado que eu vejo que existe na vida de um homem? É aquele que desde o princípio Deus começa a chamar Adão. Por isso que as pessoas estão escondidas nos seus trabalhos, estão escondidas nos seus estudos, estão escondidas em coisas. Todos estão trabalhando, estudando para quê? Alguém está estudando aqui para se preparar para o Senhor? Não, você está estudando para ganhar dinheiro. Para ter uma situação bem definida. Para isso que você está estudando. Ninguém vive para Deus. Talvez você pense que viver para Deus é estar todos os dias aqui. Se você pode e você não está, você está em pecado. Se você pode estar orando e não está, você está em pecado. Porque você está roubando de Deus, na mordomia do tempo, aquilo que é de Deus. É por isso que muitos são afligidos e não entendem. Muitos são afligidos e não entendem. Por que são afligidos? Não estão debaixo da cobertura. Perde a cobertura. Como é que eles entenderam que eles perderam a cobertura? Eles viram que estavam nus. Por que eles viram que estavam nus? Porque eles perderam a obediência. E quando a pessoa, ele vive na rebelião, ele perde a visão, ele sabe que ele está nu. Não era só a questão da
de estar ele nu e ela nua. Não, absolutamente. Era a glória que foi embora. O fato é que muitos não têm mais nem glória nas suas vidas. Estão cobertos de folhas de figueira e nem sequer buscam a cobertura do sangue. Nem sequer buscam a cobertura do sangue. Perderam totalmente a glória de Deus. E nós vivemos dentro da igreja numa aparente convicção de salvação, estando perdidos. Quando você olha para o princípio e vê que, preste atenção nisso, o que cobria o homem era a mesma glória que cobria o Senhor. Ora, como nós podemos entender que existe, isso é uma realidade, essa glória na vida das pessoas? Irmãos, é uma realidade, sim. É uma realidade. Quando a pessoa busca o Senhor, vive na sua presença, anda em santidade, coração puro e limpo. Coração puro e limpo, sem a qual ninguém vai ver Deus. Coração puro e limpo. Ele tem uma glória, ele tem um brilho no seu rosto. Eu costumo brincar com os meninos aqui. Você está com carvão, mas está mesmo. Está mesmo. Está mesmo, irmãos. Está mesmo. A glória de Deus, ela não permanece diante da iniquidade e do pecado. Não se pode viver uma vida de iniquidade, querendo a cobertura de Deus sobre nós. De jeito algum. A glória da presença de Deus. Olha, Deus traz na sua palavra exemplos claríssimos a respeito de cobertura. E a importância da cobertura que você tem sobre a vida de outras pessoas. Não adiantou 40 anos vivendo no Egito, pensando que era a sua mente estratégica de um general que pudesse separar aquele povo ali no Egito. Aí Deus leva ele para o deserto. Não é a estratégia desse mundo, não é o braço forte desse mundo. Nas lutas, que nós chamamos lutas espirituais, só tem uma forma de vencer: é debaixo da cobertura e do Espírito dos Santos de Deus. Moisés foi para o deserto ser tratado 40 anos e depois então viu a glória de Deus. A glória de Deus mudou a sua vida. Ele volta para o Egito, leva o povo no deserto. Parece que eu li algo em torno de 12 milhões de milagres existentes durante os 40 anos. 12 milhões de milagres existentes durante 40 anos. Falar com Deus face a face. Mas o seu corpo ainda não tinha experimentado aquilo que ele desejou. Ele disse: você disse que me ama, então mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. Nós nos conformamos muitas das vezes com a vida no deserto de Midian, a vida comum de família, de trabalho. Não temos a disposição de sair para o Egito para batalhar. Ou muitas das vezes vamos para o Egito, somos levados para o deserto. Nos limitamos, como Deus quis limitar Moisés e o povo. Eu
vou mandar o anjo. O anjo faria tudo aquilo que Deus iria fazer. Moisés disse: se o anjo vai, eu não vou, se a tua presença não for comigo. Nós, como igreja, não passamos da mediocridade religiosa, porque nós não temos os desejos de um homem que vive a vida com Deus como Moisés vivia, para que a glória de Deus viesse sobre ele. A glória de Deus veio sobre Moisés quando ele disse: eu quero ver a tua face. O que mais me impressiona é que quando há uma glória de Deus em nós, nós mesmos não temos a dimensão. Hoje nós parece que oramos um pouco, viemos às campanhas de oração, já achamos que somos super-heróis, super santos. Moisés nem sabia que ele estava brilhando, porque a glória de Deus é assim. A glória de Deus não permite que a nossa altivez se levante. A glória de Deus nos coloca no lugar que nós somos. Quando Moisés desceu, as pessoas não poderiam ver o seu rosto, porque ele resplandecia. Aquela glória era a glória lá do Éden. Falava face a face com Deus. Pode um mortal falar com Deus? Sim, pode. Ele se fez um homem. Pode um mortal falar com Deus através do Espírito do próprio Deus que habita em nós. Ele fala. A glória de Deus se revela. Essa glória significa autoridade de santidade sobre nossos corações. É o que Deus faz. É o que Deus faz conosco. Ele quer revestir, mas Deus não pode revestir alguém que não tenha um desejo como o de Moisés, que não tenha uma vida como a de Elias. A porção do Espírito, da glória, nós não nos preocupamos com porção de glória de Deus. Você se preocupa com a porção do Espírito Santo em sua vida? Você se preocupa para quê? Vai dizer: eu estou cheio? Quem tem que ver é as pessoas. Eu vejo a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Nós não podemos olhar para Moisés. Ele viu o Deus. Ele viu o Senhor. Eu fico angustiado. Moisés, um homem mortal, mas que o seu desejo estava acima de qualquer coisa, era Deus. Ele não queria ser reconhecido pelo povo. Ele não queria ser reconhecido pelo povo de jeito algum, como aquele que estava fazendo milagres. Ele queria que o povo visse Deus, porque um homem cheio do Espírito Santo é assim. E Deus disse para ele: eu vou tirar do teu espírito para colocar sobre os 72. Vocês acham que o Espírito Santo, ele fica como um espírito imundo rodando a cidade, aí olha para uma pessoa: é aquela, é aquela? Não, meu irmão. O Espírito Santo tem um lugar nessa terra para manifestar a sua glória. Não é em encontrão, não é nessas coisas que nós vemos no mundo hoje. É num coração contrito e quebrantado, onde ele se manifesta, falando a vida, tratando pessoalmente. Deus trata. É a unção que está na minha vida que vai fazer com que a vida do meu irmão, no meu trabalho, as minhas atitudes,
como crente. Porque muitas das vezes nós temos leis que elas são leis, mas não são morais. É o Espírito que está sobre a minha vida que vai mover na vida do próximo. É assim que Deus age. Deus não podia governar, derramar outra unção, a não ser em Moisés. Essa unção é algo que muitas pessoas não conseguem entender. Ela pode ser transmitida, porque é um poder. Vocês lembram quando aquela mulher tocou Jesus? Jesus disse: alguém me tocou. Aí os discípulos disseram a ela: olha, Senhor, como é que você pode dizer que alguém te tocou se essa multidão te apertar? Meu primo, saiu de mim virtude. Irmãos, nossa vida produz virtudes de Deus. Nossa vida produz virtudes. É por isso que o derramar do Espírito depende de cada um. Deus pode usar. Nós queremos usar os milagres de Deus para poder mudar uma sociedade, e milagres nunca mudou ninguém. 2 milhões de milagres, uma geração toda condenada pela dureza do coração. Multidões e multidões que João dizia, se fosse escrever, não poderíamos escrever o número de pessoas que foram beneficiadas pelo Senhor Jesus, curados, libertos, santos. Mas, no entanto, que chega à cruz de Jesus, João, Maria e a outra Maria, não muda, senão nós temos visto as coisas mais incríveis acontecer. Eu estava ouvindo nessa manhã o meu pendrive, o livro de Mateus, quando Jesus disse: eles farão muitos milagres. Eles farão muitos milagres, mas eu vou dizer a eles: eu não vos conheço. Eles não têm a glória de Deus. Eles manipulam isso aqui, olha. E um crente que não tiver debaixo da cobertura de Deus, da cobertura do Altíssimo, ele jamais pode entender o que significa. As pessoas tomam o Salmo 91 como um amuleto espiritual, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pessoas que abrem as suas Bíblias em casa, colocam no Salmo 91. O Salmo é assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz do Senhor: Ele é o meu Deus. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? É o que faz parte da igreja? Ou aquele que está debaixo da glória do Espírito de Deus? Coberto como fosse um manto. Eles olhavam um para o outro, mas não tinha a maldade. Não é que eles não se conhecessem sexualmente, mas eles não tinham a maldade que hoje tem. Perde-se a cobertura. Não há coisa pior do que os olhos. Não foi pelos olhos que a mulher viu, agradável aos olhos e desejável para ser comido, o fruto. A glória já tinha ido embora. Perdeu. Isso moveu os céus, moveu toda a terra. Deus teve que mandar um dilúvio para fazer de novo. Mas antes do dilúvio, Deus teve que cobrir a vida do homem com peles de animais. Significa que Deus, Ele precisa cobrir a nossa vida com justiça.
nossa vida com justiça. Quando o homem perdeu a glória, até a vinda de Jesus, havia morte de cordeiros, que não pagava o preço do pecado, mas cobria por um tempo. Além disso, tinha a lei, que trazia cobertura. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei era como o aio. O aio é aquilo que apoia antes da criança chegar à maioridade. E nós chegamos à maioridade quando recebemos Jesus como Salvador pessoal. A glória de Deus foi perdida. O pecado entrou. Deus traz como ensinamento para nós a cobertura do tabernáculo. Ele traz a cobertura por cima e traz a cobertura do lado. Porque o tabernáculo de Deus era uma forma de revelar ao povo que, para que nós pudéssemos ter essa comunhão profunda com Deus, de entrar no átrio, de entrar no santo, de entrar no santíssimo, tem que ser debaixo de cobertura. Para subir ao altar da adoração, do sacrifício, tem que ter vestes santas. Tem que ter vestes santas. Ninguém entrava de qualquer jeito. Ninguém entrava de qualquer jeito. Ninguém entra de bermuda para falar com o juiz no cartório ou no fórum. Ninguém entra de sandália até. Tem certas repartições que você não entra. E por que na igreja todo mundo entra como quer? São os preconceitos que estão sendo quebrados. Que preconceitos estão sendo quebrados? De reverência à santidade? Quando você perde esse referencial, é porque a cobertura já foi embora. A cobertura já foi embora. Quem te fez saber que você estava nu? É a mulher que tu me deste. Eu comi do fruto. É impressionante. Deus procurando cobrir a vida do homem. Deus procurando cobrir a vida do homem. Se você não estiver debaixo de uma cobertura, sabe, às vezes eu prefiro às vezes não pregar, porque eu prefiro que as coisas sejam manifestas pela unção e do poder do Espírito, o que significa obediência à autoridade. Se vocês soubessem a responsabilidade da submissão para que a glória de Deus esteja sobre suas vidas, muitos talvez não vivessem da forma que vivem hoje. Não teria tanta pessoa vivendo de forma independente dentro das igrejas. Entram hoje, saem amanhã, volta depois, fica depois, está aqui. Olhando para a vida dessas pessoas. Quem está debaixo da autoridade? É aquele que está na obediência. Ah, mas eu estou na missão. Tudo bem, você pode estar na missão. Mas fique sabendo de uma coisa. Que hoje, antigamente era diferente. As igrejas excluíam as pessoas que pecavam e que não viviam na submissão. Hoje não se pode fazer isso. Se alguém fizer isso, pode estar sendo submisso a um processo do que eles chamam constrangimento. Constrangimento. Então a pessoa fica dentro da igreja com o seu pecado. Então eu tenho que dizer que fornicação, adultério, desobediência,
falta de submissão à autoridade, coração que não é mudado, são pecados. E aquele que não está debaixo da submissão a quem Deus os coloca, e nos coloca como pastor, e diz a palavra de Deus aos Romanos que são os pastores que velam por suas almas. Alguns que se reúnem não querem ter autoridade pastoral, ministerial, nem a autoridade apostólica, profética de pastor, evangelistas e mestres. Querem fazer o que querem porque tomam a palavra de Deus, se dizimam quando quer e a quem quer. Como se Deus fosse alguém que não instituísse a autoridade. Deus fosse alguém desmandado. Deus estabeleceu autoridade. Não existe nada sem autoridade. Primeira coisa que Deus fez: trono. Como é o seu trono? Justiça e equidade é a base do seu trono. Justiça, Ele traz a justiça para o homem e a justiça para os seus anjos. A eleição para os anjos e a morte para um homem. Eleição e o mal. Então, eles aceitaram isso. Eles decidiram. É como alguém que sabe, todos nós sabemos que, por exemplo, o câncer mata. Você saber do câncer é uma coisa, você possuir, ter é outra. Saber que o pecado já existia, todos eles sabiam. Mas tomar o pecado para perder a graça de Deus, o homem perde a graça. O homem perde a graça. E dentro das igrejas, as pessoas, elas querem viver livre. Querem viver livres. Não querem estar debaixo de autoridade. Acham, eu não concordo com isso. Tudo bem, não concorda. Então você sai debaixo da autoridade. Você pode ficar aqui, não vai ser excluído. Aliás, só teve uma pessoa que foi excluída. Também não podia deixar de ser. Podia ser preso, podia ser o que for. Mas perder a autoridade. Hoje, nós olhamos, por exemplo, o livro de 2 Coríntios. Paulo escreve a respeito de Moisés. Ele escreve a respeito de Moisés. E ele fala o seguinte: Moisés tinha uma glória que se desvanecia, que era feita em pedras, tábuas de pedras. Mesmo assim, antes do Messias ter vindo, ter nascido, ter derramado o seu Espírito, a glória já existia. E isso era a comunhão. Vocês imaginam Moisés descendo o monte, as pessoas não conseguindo olhar para ele. Você já viu que os demônios, quando pegam um crente, dificilmente ele olha para a vida do crente? Porque eles não conseguem olhar. Não conseguem. Porque ele sabe da glória que está dentro da vida do crente. Paulo diz assim: essa glória que era passageira, mas foi algo sobrenatural. Ele fala o seguinte para nós: quanto mais a glória do Espírito Santo, que habita em nós eternamente. Por isso que o crente não tem a dimensão do que é o Espírito Santo. Para muitos, o Espírito Santo é alguém que só produza alguma coisa. Parece que você tem que ser identificado com algum sinal para que as pessoas vejam. O sinal mais forte do Espírito Santo em nós é a nossa maneira de viver.
Esse é o sinal mais forte do Espírito Santo. Milagres qualquer um pode fazer. Jesus disse isso. Quando os 70 saíram, e quando os 70 saíram, eu imagino Judas saindo. Judas saiu debaixo de uma palavra de autoridade. Judas saiu debaixo de uma palavra de autoridade. Você habita no Arraial do Cabo. O prefeito te dá um cargo de confiança e assina. Aí você vai, baseado nessa palavra, você pode fazer aquilo que está dentro da autoridade que lhe foi conferida, porque você recebeu a autoridade. Quando os 70 saíram, eles receberam autoridade. Expulsar demônios, ressuscitar mortos. Eles estavam debaixo de uma autoridade de palavra. Quando voltaram, maravilhados, porque os demônios se submetiam, Jesus disse para eles assim: olha, se alegre com isso não. Se alegre, por os seus nomes está escrito no livro da vida. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Esse é o poder do Espírito. Nós perdemos a dimensão da autoridade, porque queremos viver baseado nas forças do nosso braço. Na força do nosso braço. A unção é a cobertura que nós temos de Deus para nós resistirmos. Eu li no princípio, é Ele que prepara os nossos braços para entesar o arco de bronze. Eu disse sobre Moisés. Eu disse sobre Elias. A sua capa que deu uma autoridade dobrada a Eliseu. Eliseu, embora tendo autoridade dobrada além daquela de Elias, era um homem que não era conhecido, porque o rei de Israel não sabia que ele era profeta e que sob ele estava a unção para curar, como curou Naamã. A unção dobrada nos faz ser conhecido diante de Deus, irmãos. Você tem que se preocupar o que você é diante de Deus. O que Deus pensa da sua vida. O que Deus pensa de você. Que cobertura você tem. Você perdeu a glória? Perdeu a glória você? A glória de Deus? Ninguém consegue mais ver. Os 120 que na realidade foram batizados com o Espírito Santo, foram eles que foram multiplicando. Através dele o Espírito do Senhor ia agindo através deles. Desde então, Deus sempre usou pessoas cheias da cobertura da sua glória, debaixo da obediência, porque essa glória que cobre a nossa vida, ela nos leva à santidade, nos leva à vida de Cristo, nos leva à unção poderosa do Espírito. É ela que traz para nós a comunhão profunda com o nosso Deus, irmãos. A falta de cobertura traz morte. A falta de cobertura, nós perdemos a sensibilidade. Quando Deus está presente e nós não percebemos a presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: e o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. Ele não percebeu. O Espírito de Deus saiu da vida de Israel e eles não perceberam. A glória do Senhor saiu pela porta do Oriente e Israel foi destruído. O Senhor foi trocado por um criminoso e foi trocado por
um César, destruição veio. Todo aquele que rejeita a cobertura de Deus, seja povo, seja pessoa, ele é levado ao juízo. Nós temos, vamos orar pela cidade, carnaval vem aí, vamos orar. Você tem condição de orar pela cidade? Vai dizer aos demônios: olha, vocês não vão agir nesse lugar. Vocês vão. As igrejas estão fazendo coisas que espanta. Fazendo coisas que espanta. Não quero nem falar aqui. Eu quero saber como é que nós vamos fazer. Como é que nós vamos fazer? Sem ter condição da igreja se levantar. A igreja tem que se levantar numa unidade só. Nós não vamos mais ao sítio. Mas nós vamos ter culto sábado à noite, domingo, segunda-feira à noite e terça-feira à noite. Vamos levantar a fortaleza do Senhor nesse lugar, com aqueles que verdadeiramente querem guerrear. É bom ir para o sítio, mas melhor estar na batalha, estar na guerra, estar no louvor, estar na unção. O Senhor, certo dia, Davi estava com a sua família, com seus valentes, num lugar seguro e de segurança. Deus disse para ele assim: Davi, através do profeta, sai deste lugar de segurança e vai para a batalha, vai guerrear. Senhor, aqui eu estou tranquilo com a minha família, já tenho uma unção para ser rei. Sai do lugar de segurança e vai batalhar. A maioria dos crentes estão no lugar de segurança, porque não estão debaixo da cobertura, tem medo de enfrentar a batalha. Precisamos sair desse lugar de segurança que nós temos, nossa casa, o conforto do nosso colchão, o conforto da nossa cama, conforto da nossa vida, a facilidade de vir à igreja em horas de culto. Eu fico impressionado é que as pessoas que nós combatemos o espiritismo, combatemos o catolicismo por causa das suas doutrinas, combatemos os hereges, combatemos os muçulmanos, mas eles não estão nem aí para os outros. Por causa daquilo que eles creem, eles matam e morrem. Aqueles que nós dizemos que são hereges, aqueles que nós dizemos que estão no pecado porque estão na idolatria, 7 horas da manhã a igreja está cheia, todo mundo rezando. A gente faz café aqui para o povo. Vem receber a palavra dos céus, vem ter a comunhão dos santos, e ninguém vem. A comunhão da sua casa, tem que fazer comida para o meu esposo, levanta cedo e faz. Mamãe fazia assim, papai não era crente, levantava cedo e fazia comida, e vinha para a igreja, trazia todo mundo a rasto, mesmo com a meia dentro do sapato, apertando o pé, sem poder andar, quase morri, mas trazia. Todo mundo vinha para a igreja, todo mundo, não tinha esse negócio não. São mais prudentes do que nós e não tem cobertura alguma. Saem meia-noite para as encruzilhadas,
dificuldade nós temos? Porque falta cobertura. Nós não temos a dimensão no mundo espiritual da cobertura de Deus sobre nossa vida. Como o inimigo olha para nós. Como o inimigo olha para nós. Coberto como de um manto. 2 Coríntios 3, ele diz da glória do Espírito Santo. Não é uma glória como a de Moisés, que foi. É uma glória permanente, eterna, que vive em nós para todos sempre. Que vive em nós para todos sempre. Ela não vem e vai. Você pensa que o Espírito Santo sai da sua vida quando você peca? Ele se entristece. Se você é nascido de novo, ele vai esperar a sua confissão. Porque se ele sair, aí não tem jeito. Há uma glória. Nós precisamos entender a dimensão do pecado. E para isso, nós precisamos pedir ao Senhor que aumente o temor dele em nosso coração. Sensibilidade ao pecado. Sensibilidade. Eu já contei aqui aos irmãos a experiência de um irmão. Ele estava orando e buscando o Senhor. E num desses dias que ele estava orando e buscando o Senhor, ele presenciou em sua sala a presença de um homem de Deus, um santo de Deus, um anjo do Senhor. Ele ficou maravilhado com aquela presença santa daquele homem, aquele anjo. Aquele homem foi tomado por um temor. Ele dizia que ele andava pelas ruas, ele nem sentia os seus pés. Tal era o temor que ele tinha em tocar em Deus. Ele disse que um dia ele estava vindo pela rua, um cachorro veio na direção dele e ele se levantou com aquele ódio contra o cachorro. Ele disse: pastor, eu senti a tristeza do Espírito Santo pelo ódio no meu coração contra aquele animal. Que coisa terrível. Que coisa terrível é essa? Só a glória de Deus nos faz ter a sensibilidade da presença dele em nós. Da presença. E quando essa presença nos envolve, nossos propósitos, vivemos em busca de santificação, clamamos a Deus, queremos a sua presença e a sua cobertura. Quando essa cobertura se expõe, virtude sai de nossas vidas. Às vezes a pessoa está tão aflita, fala com você como um homem ou uma mulher de Deus, como você é cheio do Espírito, você traz uma palavra de Deus, baseado na palavra para ela. Aquilo é como uma espada que vai trazendo a sua alma a refrigério. Mas por que ela foi tocada? Pela virtude do Espírito Santo em sua vida. Pela virtude do Espírito Santo em sua vida. Nós precisamos da cobertura de Deus. Em todo tempo,
No Éden, o homem tinha a mesma cobertura que você olha lá no livro de Apocalipse 5, Deus é coberto como um manto. Você olha em toda a palavra, Deus querendo cobrir o homem com o seu espírito. Deus cobre o homem com a sua justiça. Deus cobre o tabernáculo. Jesus disse para aqueles religiosos: ah, se vocês soubessem, como uma galinha cobre os seus pintos, assim também eu quero fazer com vocês, Jerusalém. Nós precisamos entender, como eu vi num videozinho, uma cidade não é porque traz um novo policiamento. Uma cidade abençoada não é porque traz uma nova estrutura social, moral. O segredo da cidade abençoada é a igreja que ela possui. São os tipos de crentes que temos. E o tipo de crente que temos é cobertura, justiça de Deus. Deixa eu, antes de terminar, dizer isso a vocês. A nossa justiça não pode ser menor do que a justiça de Deus. Quando julgarmos uma pessoa, temos que fazê-lo na dimensão que Deus faz. E perdoar na dimensão que Deus perdoa. Nossa justiça é trapo, diz o Senhor. Os valores nossos são os valores de Jesus. Não são diferentes. Não são valores da missão evangélica da paz. São os valores de Jesus. São eles que nós vivemos. A minha moral é a mesma moral do Senhor. O meu espírito é o espírito do Senhor. Ou vivemos para o Senhor, ou morremos para o Senhor. Viver para esse mundo não dá. Viver para esse mundo não dá. Talvez vocês possam ter achado um pouco duro, mas eu digo a vocês que não. A coisa está muito difícil. A coisa está muito difícil aí fora. Não é no mundo, não. É dentro da igreja. Os valores foram mudados. Há um novo evangelho em propagação, onde não existe pecado, existe o desvio de conduta. Desvio de conduta. Hoje não é mais pecado. Você precisa levantar a sua autoestima. Você não precisa mais do Espírito Santo. Um psicólogo ou um pastor bem instruído, com palavras de autoestima, levanta um povo que na realidade precisa de confissão de pecado. Irmãos, eu quero dizer a vocês com toda sinceridade, queria pregar outra mensagem, mas a vinda do Senhor está próxima. E nós vamos prestar contas a Deus. Você tem o Espírito de Deus, você tem a cobertura do sangue e o selo do Espírito, você tem a justiça de Deus sobre sua vida. Você tem que ser filho de Deus, como Ele é, como Jesus foi. Ser conforme Ele é. Paulo disse: seja como eu sou,
porque eu sou como Ele é. Você tem que ter autoridade. Ah, mas eu pequei tanto que eu não tenho mais coragem. Você é bobo. Seus pecados foram perdoados. Você pode dizer: seja como eu sou. Ah, quem é você? O mundo é assim, né? Quando você diz assim, você tem que ser crente, seja como eu sou. Ele diz: quem é você para isso? Eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quem vai intentar acusação contra a minha vida? Pois é Deus que me justifica. Quem vai intentar acusação? Precisamos tomar uma posição diante de Deus. A igreja, os santos do Altíssimo aqui, dessa comunidade. Não vamos projetar uma nova igreja. Não tem nada novo, diz a palavra. Mas pessoas que sejam salvas e cheias do Espírito, onde a glória de Deus se manifesta em nós, como acontecia na vida de homens, como Finney. Ele passava de trem em uma cidade, a cidade sentiu o impacto do Espírito de Deus ali. Vocês já imaginaram o que significa isso? O cara passa de trem, a cidade sente o impacto da presença do Espírito. Você chega no seu trabalho, na sua repartição, quero nem dizer o que os outros dizem. Deve aos outros, não dá satisfação. Dever não é problema, dá satisfação. Dá satisfação. Olha, eu estou sem condição de pagar, mas eu vou pagar. Esse é o problema. Você tem consciência disso. Eu quero que você tome uma posição diante de Deus. Há uma cidade a ser edificada. Há famílias aqui a serem edificadas. Com todo amor, sendo nosso prefeito, mas o que muda a cidade é a igreja. O que muda a cidade é a igreja. São os nossos valores espirituais de homens e mulheres cheios da cobertura de Deus, coberto como de um manto. Há um manto que cobre a nossa vida. Fique de pé.